chegamos praticamente ao fim desse ano. 2019 foi marcado por muito debate, muita matéria votada aqui nas comissões, a maioria por iniciativa do próprio Executivo, via as medidas provisórias, as PECs. Tivemos aqui a votação, por exemplo, da reforma da Previdência. Claro que, na nossa ótica, muitos temas que aqui foram aprovados prejudicaram, na nossa avaliação, os mais pobres, trabalhadores e classe média. Enfim, mas faz parte da democracia e do debate político que haveremos de fazer também no ano que vem. Durante esse período, eu diria que houve muito choque no campo das ideias, muitas contradições aconteceram, notícias desencontradas, eu estou sempre aqui fazendo um resumo, não vou entrar a fundo em cada questão, desde fake news, desmentidos, declarações polêmicas, troca de farpas, acusações na linha ainda que infelizmente continuou, embora a campanha terminou, da história de nós e eles, que não é bom para ninguém. Uma conjuntura nacional delicada, que até em AI-5 se falou em ódio, violência, discriminação, homofobia, feminicídios. O Brasil, de novo, se destaca na linha do país que esse ano mais houve atos de feminicídios, atos de racismo. Tudo isso preocupa a nossa democracia, né? Preocupa a nossa condição cidadã e preocupa, além do campo social, e estou aqui falando no todo, viu, presidente? Não estou fazendo uma crítica pontual nem ao Executivo, nem ao Congresso e nem à sociedade civil organizada. Eu estou dizendo o que eu entendo que aconteceu nesse ano, né? Houveram ataques à democracia, e aí eu me refiro ao ato número 5 esse. A própria Constituição se falou até em uma nova Assembleia Nacional Constituinte, que nós sabemos que não há mínima condição de entrarmos por esse caminho. A questão do meio ambiente preocupou muito a todos nós, principalmente o incêndio, né, as florestas pegando fogo, a poluição de rios, temos aí a questão dos resíduos do petróleo avançando nas nossas praias, que tudo isso foi um ano que preocupou e fez que nossos corações, alma e mente se debruçassem sobre todo esse tema, né? Acho que o Executivo exagerou nas medidas provisórias, por isso que fiz uma questão de ordem, pedindo que a PEC 91, que foi aprovada aqui, aprovada na Câmara, e está na mão do presidente da Casa, o senador Davi Alcolumbre, no sentido de que ele veja o que está acontecendo e que seja promulgada, que isso limita a força da medida provisória e dá prazo definido para que a Câmara decida e remeta para o Senado, para que o ano que vem a gente não fique sempre, chega aqui a medida provisória, tem que aprovar, eu não estou nem entrando no mérito, é só no procedimento, presidente. Temos que aprovar o que está no último dia. Eu vejo até o constrangimento de inúmeros senadores, que entende que teria que ter algumas alterações, mas se fizer alteração, volta para a Câmara, daí venceu o prazo. Então eu, mais uma vez, quando faço balanço, falo dessa questão da PEC 91, que ela precisa ser promulgada com urgência, porque eu sei, ontem tivemos aqui um pequeno debate positivo, o senador Esperidião a mim ajudou no esclarecimento, né? Mas, inclusive, o artigo que eu trazia falava exatamente a mesma coisa que eu e ele dialogamos aqui, de forma bem descontraída, se existe um ponto de interrogação, que uma das emendas apresentadas foi emenda de mérito e não de redação, porque isso é que foi dito, por isso que não promulga, então que se resolva isso, mas que se ajuste e que se vote, e faço aqui uma lembrança justa ao ex-presidente José Sarney dessa casa. Foi ele que suscitou esse debate, percebendo que não era justo que o Senado ficasse aqui sendo atropelado, porque a medida provisória chega aqui, às vezes, no último dia para votar. Que foi o problema de ontem, né, que Vossa Excelência enfrentou. E me parece que não deu para votar, né? Foi o problema de ontem. Vai votar na terça-feira. Ficou para terça-feira, quer dizer, está em cima do laço. E terça-feira nós sabemos que talvez tenha um problema de quórum,
e vai complicar também. Mas, enfim, eu ouvi a explicação de Vossa Excelência e também do senador Igor Visto, que ambos chegaram também no entendimento bom, se não puder ser votada, eu não estou entrando no mérito também, ela pode ser editada, porque vai ser no ano subsequente. Estamos chegando no fim do ano. Enfim, o país chega neste ano, posso dizer, vivo, claro, com sérios problemas, estamos todos assistindo, desemprego, trabalho informal, violência nunca vista, muito ódio entre as pessoas, aumento da concentração de renda, quando a palavra de ordem tinha que ser solidariedade, amor, caminhar junto e construir um país para todos. Alenquei aqui, senhor presidente, alguns pontos para comentar. Vamos em frente. Reforma da Previdência, claro que eu não vou aqui detalhar cada ponto da reforma. Ela aconteceu. Eu votei naturalmente contra e coloquei meu ponto de vista durante todo o processo. As consequências dessa reforma serão vistas agora durante o próximo ano e espero eu, naturalmente, que vamos trabalhar para que aqueles pontos que entendi eu de mais crueldade na minha ótica, eu apresentarei emendas no sentido de tentar reverter. Sei que não é fácil, mas nosso papel aqui é esse. Ou seja, é trabalhar e entendendo, na ótica de cada um, onde existe injustiça, trabalhar para que essa injustiça se reverta e não aconteça, que vai atender outras gerações. Tivemos aqui também a votação da PEC paralela da Previdência. Reconheço que ela atenua o prejuízo. Por que votamos contra? Porque tínhamos alguns pontos fundamentais, 4 ou 5 destaques, que dizíamos, se fosse acatado aqueles 4 ou 5 destaques, teríamos condição de votar a favor. Mas sabemos que a PEC paralela, ela atenua, diminui o prejuízo que foi consagrado na PEC número 6, da reforma da Previdência, que foi a PEC principal. Tivemos aqui a MP da Liberdade Econômica, que chegou aqui também na última hora, votada na Câmara. Infelizmente, a Câmara diminuiu muita coisa, que quando ela sai da comissão mista, ela sai com quase 70 alterações, de 70 a 80. A Câmara, usando o bom senso, conseguiu reduzir de novo para um pouco mais de 20 mudanças. E, felizmente, aqui no Senado, num amplo acordo, o senador Zalci foi fundamental também naquele acordo, nós conseguimos retirar aquela expressão que dizia que o trabalhador seria obrigado a trabalhar domingos e feriados e a folga ficaria na visão do empregador. Aquilo foi retirado. Pois houve um problema de redação, mas aí cumprimento aí o senador Davi Alcolumbre, que disse que o problema foi de redação. Ele ajustou, pediu de volta o que foi aqui aprovado, foi ajustado e foi remetido, então, à Presidência da República. Mas eu diria que a MP da Liberdade Econômica também foi outra mini-reforma política, mini-reforma trabalhista também. Mas, o que aconteceu? Chega também à casa uma outra proposta, o chamado Plano Mais Brasil. Esse plano é composto, para que todos entendam, de 3 projetos de emenda à Constituição. E aqui, claro, vai ser discutido ano que vem, mas eu levanto apenas algumas preocupações. É visível que a proposta atende expectativa do setor financeiro e do mercado e não resolve os principais problemas do país: miséria, pobreza, desemprego, concentração de renda. Repito aqui um dado que eu tenho insistido. Nós somos o país da maior concentração de renda do mundo. Claro, se alguém perguntar, mas quais países? Daqueles onde existe o sistema democrático. Pode olhar todos. E a diferença é enorme. Ditadura eu não vou discutir, porque aí é o fim do mundo, né? Ditadura em qualquer lugar do mundo, não importa que tipo de ditadura, para mim é o fim do mundo. Eu sou um amante, um apaixonado. Amo e toco a minha vida sempre dizendo, com a democracia, tudo, sem a democracia, nada.
Me preocupou muito medidas como o congelamento do salário mínimo, o desmonte do serviço público, a extinção dos municípios, que só vão agravar a crise. Calcule, o município que recebe o FPM, e ele investe na sua comunidade, ou seja, aquele município. Agora, aquele município é anexado ao chamado município mãe, ou o município maior próximo. Para onde vai a FPM? Vai para o município. E qual é o município maior? Como é que ele vai atender aquele outro município da forma que estava sendo atendido se ele vira um bairro do município principal? Não tem sentido. O Rio Grande do Sul, nós somos 497 municípios. Pode cortar pela metade. Então, eu, com muita tranquilidade, votarei contra, vou encaminhar contra, porque acho que é um desserviço. Eu até acredito que aquela questão que eu falo do bode na sala, como é esse e outros que têm alguns projetos que são encaminhados. Bom, esse aqui nós botamos, mas depois a gente retira e com isso aprova o resto. Esse é um dos bodes na sala. Mas vamos lá. Na opinião do economista João Sixu, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele diz que, de parte do governo, há um diagnóstico equivocado. O maior desafio, segundo ele, é o desemprego, que não é citado nesse chamado pacote Mais Brasil. Especialistas também apontam que o Plano Mais Brasil vai impactar diretamente na oferta e na qualidade de serviços públicos, prejudicando principalmente os mais pobres, que dependem do serviço público. É a questão da saúde, é a questão da educação, é a questão da segurança e, naturalmente, também da distribuição de renda. Enfim, vamos em frente. Chegou aqui também na casa a MP 905, carteira verde e amarela. Quero dizer que eu fiz uma questão de ordem aqui para o presidente Davi Alcolumbre, e ele me disse que ele também reconhece, já como aí o argumento é meu, né? Que existe 935 alterações na CLT, nessa MP, e tem coisas que estão ali como jabuti, que é o termo usado, que não deveria estar. Ele disse que teve uma conversa já com o relator, entendo eu que também com o presidente da comissão, porque é importante essa conversa, no sentido que tudo aquilo que não deveria estar aí, mas entrou, porque ele, na minha ótica, ele deveria ter devolvido, entendeu ele, me respondeu aqui que não devolveu, mas que há um acordo com as entidades e também com o relator, que essa medida será profundamente modificada. Só eu entrei, claro, com uma série de audiências públicas, chamando todo o setor das sociedades envolvidos e prejudicados com essa MP. Enfim, tem mudanças em inúmeras áreas, 9 páginas tratam de questões que nos preocupam. Eu diria que se fala muito ali que poderá gerar emprego. Eu, pela experiência que tenho na casa, toda vez que nós desoneramos, principalmente a folha, em relação ao empregador, para que ele gerasse emprego, não gerou nenhum emprego. Inclusive em governos passados, que me diziam para mim que se desonerasse a folha em 20%, mas passasse para 1,5%, 2,5% sobre faturamento, ia gerar emprego. Só aumentou o desemprego. Eu acho que aqui vai na mesma linha. Se partir para só desonerar as contribuições do empregador, em primeiro lugar, a Previdência vai ser o grande impacto negativo. Calculem, a maior contribuição da Previdência, que é trilhões, vem de parte do mercado de trabalho, que paga 20%. Calcule agora se começarem a aprofundar a desoneração da folha. Mas vamos em frente. Não poderia naturalmente falar aqui todo o 905. Todos nós queremos um Brasil que dê certo, quero reafirmar isso. Todos nós queremos que o Brasil dê certo. Podemos ter ponto de vista diferente, porque se ele der errado, todos perdem. A sociedade, os empreendedores, os trabalhadores, os empregadores, os trabalhadores, a classe média, os mais pobres e até aqueles que estão em estado de miséria absoluta. Mas, enfim, o debate terá que ser feito. A MP 905, e
Eu diria que as outras propostas que vieram nessa linha só nos preocupam. Mas vamos fazer um bom debate. Eu estou como titular lá na MP 905, já me comprometi de estar sempre presente, tanto com as cerca de 60 emendas que apresentei, mas o total é cerca de 2.000 emendas de deputados e senadores, para que a gente faça uma mudança profunda nessa MP 905. Quero lembrar também que vamos ter aí outros debates que vão tratar dessas questões, né? Que, por exemplo, a questão do 13º, das férias, que estão em risco. Porque quando você diz que pode diluir mês a mês as férias e o 13º, o que vai acontecer? De forma natural, vai incorporar o salário. E chega no fim do ano, aquele salário extra que a gente recebe vai desaparecer. Tanto que eu digo, se adotarem que o 13º às férias deve ser aplicado, que aplique para os deputados e senadores também. Quero ver, porque no tempo dilui, o salário mensal vai ser X e não vai ter mais 13º nem férias. Isso é só uma contribuição ao debate, porque eu sou contra. Mas se for para um, que seja para todos. Essa ideia de diluir o 13º às férias. Daí todos vão ver que ali na frente incorpora no salário e vai desaparecer. Isso a história mostra isso. E a história não tem como esconder. Números e fatos ficam registrados. Se quiserem incorporar 13º em férias, inclusive incorporem, mas sabem que vai desaparecer. Então, se vão fazer o mal, que eu não quero que façam também para todo o mundo político também. Mas, enfim, o fundo de garantia cai de 40% para 20%, no caso da multa em demissão, a contribuição sobre a folha, que era 8%, cai para 2%, o empregador que ia pagar 20% da folha, repito, vai pagar somente, não vai pagar nada para esses casos de emprego de jovens, como eles dizem, e quem vai pagar é o seguro-desemprego. É outro bode na sala. Duvido que não é um bode na sala essa história de querer que, não, o empregador não paga o 20%, mas o desempregado paga. Claro que é para criar aqui, e eu espero que a gente não entre nessa, uma sintonia quase que de uma nota única, na linha de, não, mas foi tirado já aquela questão do desempregado. Só que naturalmente vai desaparecer. Quero, senador, defender aqui, sei que Vossa Excelência também defende, o Sistema S e o SEBRAE. O ensino técnico, pessoal, para mim é a coisa mais importante que nós fizemos no longo da história. E todo o Sistema S, se tem algum problema, algum defeito, vamos ajustar. Mas dizer que o Senai não é importante, eu vim do Senai. Eu era um menino favelado, vendia feira, fazia feira para ganhar um dinheirinho. Só melhorei quando passei e fiz um curso técnico. Então nós temos que fortalecer o sistema do ensino técnico para toda a nossa juventude. É como eu dizia, eu queria que em cada favela fizesse lá uma escola técnica. 1, 2, 3. Garanto que resolveria essa moçada. Eu tinha espaço lá para fazer esporte, tinha oficina e tinha a educação no outro período, eu digo o curricular, né? Sou do tempo do ginasial. Então, o ensino técnico, se acha que tem que aprimorar o Sistema S, vamos aprimorar, mas não desconstituir o Sistema S. Falo com muita segurança de experiência própria. Eu queria ampliar o número de escolas técnicas nesse imenso Brasil, como a gente fala, a nossa querida pátria brasileira. E o SEBRAE, senador Zalci, Vossa Excelência tem minha testemunha que ele cumpre um papel fundamental. Por que tentar trazer prejuízo para aquilo que está dando certo? Não tenho nenhum problema dizer que tem que fazer ajuste, mas defenderemos aqui que não haja extinção nem do Sistema S, nem do SEBRAE, porque começa assim e vão tirando a arrecadação, acaba falindo, que é a minha preocupação também com a Previdência, que daí caminha para a capitalização, que todo mundo que vai ser 10% sobre a folha, aí adeus, ninguém mais vai ter Previdência. Não quero que isso aconteça. O artigo 15 autoriza o empregador a contratar seguro privado de acidentes pessoais para o empregado. Sabemos que é outra grande preocupação do jogar na mão da área privada a questão dos acidentes no trabalho.
Mas tudo isso vamos discutir lá na 905. O desemprego continua em alta, a precarização bate recorde, a precarização, que é o trabalho intermitente, que para mim é uma precarização, o salário hora é uma precarização, ou mesmo o salário sem nenhuma formalidade, ou seja, o trabalho na área da informalidade. A oferta de postos de trabalho informais disparou e bate recorde da série histórica, chegando a 41,4%. 41,4% da força de trabalho brasileira, equivalente a 38 milhões de pessoas, estão na informalidade. Ou seja, 38 milhões de brasileiros não possuem direitos assegurados ainda na CLT, infelizmente está desaparecendo. Ainda de acordo com o IBGE, o contingente de desempregados soma 12,5 milhões de pessoas. Ainda de acordo com os dados do PNAD, 4,7 milhões de brasileiros, quase 5 milhões, desistiram de procurar emprego. E claro, aqui, senhor presidente, eu demonstro também as minhas preocupações na área da educação, da pesquisa, quando os investimentos estão sendo reduzidos. Eu sei que Vossa Excelência, na peça orçamentária, tem se preocupado com essa questão, que não quer que diminua, como nós também não queremos. É fundamental investimento em educação, em saúde, e devido à realidade brasileira e também na segurança. Enfim, em julho foi apresentado o programa Futura-se, que prevê a criação de um fundo de cerca de 102 bilhões para atrair investimentos privados das instituições de ensino superior. Ocorreram várias manifestações preocupadas para onde vai esse sistema e, consequentemente, e que aponte cada vez mais para a privatização da educação, que também preocupa, como preocupa a saúde e a própria segurança. Após meses de críticas no debate da educação, em setembro foi anunciado a liberação total da verba que tinha sido contingenciada. Ao todo, 2,4 bilhões tinham sido bloqueados, ação que afetou diretamente o dia a dia das instituições federais. Mas depois, Vossa Excelência, inclusive, participou. Em 2015 para 2019, o orçamento dos órgãos de fomento de pesquisa e produção tecnológica ligado ao governo federal caiu 3,97 bilhões para 6,8 bilhões. Caiu de 13,97 para 6,8 bilhões, um recuo de 56%, de 56,5% na área do fomento, pesquisa e produção tecnológica. Tudo isso preocupa. Enfim, também falam da fusão entre CAPES e CNPq. Olha, são duas instituições quase, de relevantes serviços prestados ao país. E se for nessa linha, que eu espero que não aconteça, na prática poderá extinguir importantes instrumentos de desenvolvimento tecnológico e científico. Meio ambiente também há uma enorme preocupação, desmatamento, queimada, se alastrando pela Amazônia, aprofundando a crise ambiental no país, os danos à fauna, à flora são enormes. Tanto que houve até uma troca de palavras, digamos, que preocupou a todos, do próprio presidente da República do Brasil, em relação a essa jovem que viaja o mundo todo em defesa do meio ambiente, naturalmente, dos povos indígenas e quilombolas, que também defendem com suas vidas o meio ambiente. Mas isso não é motivo do meu balanço, apenas citei de en passant. Somente em maio foram derrubados 739 quilômetros quadrados de floresta, o que equivale a 2 campos de futebol por minuto. Somente em maio foram derrubados 739 quilômetros quadrados de floresta, o que equivale a 2 campos de futebol por minuto. Claro que isso preocupa a todos nós, que o meio ambiente é vida. Floresta faz parte do oxigênio que respiramos. E, por isso, a preocupação está instalada aqui no Congresso,
Diversos debates já fizemos aqui nessa casa, Câmara e Senado. O desmatamento da bacia do Rio Xingu cresceu 44% em comparação ao ano passado. Infelizmente, os estudos de alerta do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, ainda não foram reconhecidos, praticamente foram ignorados, e isso pode fazer com que o Brasil pague um grande preço, ou seja, um alto preço. Tivemos também a contaminação do oceano, após o vazamento de óleo, que até hoje não se sabe de onde veio. Isso ninguém aqui está fazendo crítica a esse ou aquele setor do governo, porque o vazamento houve de algum lugar, mas até hoje ninguém de nós pode dizer que foi ciclano ou beltrano o culpado desse vazamento. Mas, repito, tivemos essa grande contaminação do oceano após vazamento de óleo cru no litoral nordestino desde o final de agosto. Até o momento não foram identificados os responsáveis. Em 10 meses, 382 agrotóxicos foram liberados. Os números representam um recorde histórico e confirmam a avalanche de veneno que estamos liberando. Liberamos mais agrotóxicos que a União Europeia em 8 anos. Isso foi num ano. A ameaça à democracia e à Constituição, aqui eu já falei, então vou sintetizar, foi principalmente quando levantaram a possibilidade de uma nova Assembleia Nacional Constituinte, que eu acho um absurdo total, e nem quero falar do chamado AI-5, né? Isso não está, não pode estar na agenda de ninguém. Digo também que a liberdade de imprensa, a liberdade sindical, ela é fundamental para a gente manter viva a chama da democracia. Enfim, nesses últimos 5 minutos, aqui eu termino, presidente. Eu agradeço já a Vossa Excelência. E tudo agora, não pode agora que muitos digam que o culpado de tudo é a Constituição. É um equívoco, repito, é um absurdo. A Constituição Cidadã, que eu fiz parte, e tenho orgulho de dizer, falo aqui de Jarbas Passarinho, falo de Maricovas, falo de Ulisses Guimarães, falo de Ibsen Pinheiro, que está no meu Rio Grande do Sul, mas que foi importante. Falo de Lula, falo de Olívio, falo de inúmeros senadores que estão ainda aqui em atividade, que foram fundamental para construir aquele pacto social entre gerações, onde havia, claro, posições de esquerda, de direita e de centro. E os três conversaram. Tanto que nós todos assinamos o texto final. Não conheço um constituinte que não assinou. Todos assinaram. Houve um debate, assina, não assina, porque uns queriam mais, aquela questão toda, que sempre faz parte do jogo democrático, mas, no fim, todos reconheceram. Votaram, teve gente votando a favor, contra, tudo foi votado nas comissões, diversos plenários, e, no fim, todos assinaram, reconhecendo o papel da Assembleia Nacional Constituinte. Mas lembro aqui, senhor presidente, que o artigo 5º da Constituição diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Direito à vida, à liberdade, à igualdade, segurança, à propriedade. O artigo 6º diz, dos direitos sociais que eu estou tratando aqui agora, a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância. Esse é o resumo, que falei aqui do meio ambiente também, da nossa Constituição Cidadã de 1988, sagrada desde o seu nascimento até o entardecer de tantas e tantas décadas, né? Nós já estamos com 31 anos da Constituição. Na verdade, com o trabalho que iniciamos 2 anos antes, eu diria 33 anos trabalhando neste tema. E ela é, sem dúvida, para mim, uma das mais avançadas do mundo. Quero também, senhor presidente, porque presido a Comissão de Direitos Humanos, nesses últimos 3 minutos, falar dessa comissão. Os direitos humanos precisam ser respeitados. Tem que ser prioridade no Brasil e no mundo. Eu sempre digo que direitos humanos não têm fronteira. Estamos falando de vida de milhões de pessoas, no nosso caso, no Brasil, estamos falando da vida de 220 milhões de brasileiros. No livro que lancei recentemente, eu digo que
Quem mata mulher, criança, pobre, negro, jovem, é muita covardia, e por isso eu reafirmo aqui e cumprimento o Senado pela campanha que fez, belíssima campanha que o Senado fez contra a violência às mulheres. E como também o Senado fez uma sessão temática aqui sobre os direitos humanos, que na véspera do dia 10, que é o Dia Internacional, e a questão dos preconceitos, seja contra negro, contra a mulher, contra LGBTIs, enfim, todos aqueles que são discriminados de uma forma ou de outra. Lembro eu aqui que nessa linha que é inadmissível que matem nas vilas, nas praças, no asfalto, nas favelas, nas periferias, nos campos, nos conflitos. Tem conflito, vamos resolver. E aqui falei 4, 5 vezes, não vou repetir o que aconteceu lá em São Paulo. Li, inclusive, fiz voto de pesar em relação àqueles 9 jovens que morreram, que estavam no baile funk. Houve aquele conflito com a polícia, em que 5.000 pessoas acabaram naquela correria, um pisando em cima do outro, mediante o fato que aconteceu. Acho também que foi positivo aqui a casa, nessa linha da violência, nós aprovamos essa questão do porte de armas, que é inaceitável, até o momento o porte de armas não foi aprovado. Lembro eu que toda a tendência, quanto mais a população tiver armada, que ocorram mais mortes e mais assassinatos. Está comprovado que a arma é o instrumento número 1, seja a arma branca, seja a arma de fogo, como é assim dito, né? E esperamos que a gente vá nessa linha de não permitir que aconteça. Segurança tem que andar armado, ninguém tem dúvida contra isso. Mas aí é todo o aparato da segurança do Estado. Enfim, uma mulher é morta a cada 2 horas no Brasil, mata pelo simples fato dela ser mulher. O feminicídio, como eu já disse, é uma realidade que ainda não foi encarada como devia, mas há também a violência moral, patrimonial, psicológica, sexual, obstétrica e institucional. A cada 4 horas, uma menina, como de 13 anos, é estuprada. A cada 23 minutos, um negro é assassinado. A possibilidade de adolescente negro ser vítima de homicídio é 3 vezes maior do que aquele que não é negro. Somos o país que mais mata no mundo LGBTI, uma morte a cada 19 horas. Podíamos aqui, senhor presidente, mas eu vou acelerar aqui porque quero concluir, porque eu sei que temos mais 2 oradores. Enfim, aqui eu já dei um quadro nacional e fico também preocupado com a defesa permanente que temos que fazer, todos nós temos que fazer, da soberania nacional, relações internacionais, fazer um debate profundo nas privatizações e, no caso da desnacionalização, o salário mínimo, entre outros. É importante preservar os sonhos, manter a cabeça erguida. Esse país, eu sempre digo que tem tudo para dar certo. É preciso manter na mente da gente o verbo esperançar, ter esperanças e fazer acontecer. O Ulisses Guimarães afirmou, e aqui eu termino, senhor presidente, a coragem é a matéria-prima da civilização. Sem ela, o dever e as instituições perecem, e eu arredondo, perecem e se entregam ao medo. A melhor forma de vencer o medo é enfrentá-lo. Sem a coragem, as demais virtudes sucumbem na hora do perigo. Sem ela, não haveria a cruz nem os evangelhos. A nação deve mudar, a nação vai mudar. Aí eu repito, a nação tem que avançar. Sou daqueles que acreditam no Brasil, acredito na coragem do nosso povo, que está dentro de cada um de nós. Com a coragem vem a decisão política para fazer as transformações que nosso país precisa. Não podemos mais esperar simplesmente o sol nascer, é preciso molhar a terra, caminhar um novo caminho, voltar a amassar o barro junto com o povo. Senhor presidente, eu creio fundamental que a gente tenha nesse país, com o auxílio de todos, eu na minha ótica, né, uma grande frente ampla pelo Brasil, né, onde todos, partidos, movimento social, sindical, estudantes, associações, aposentados, jovens, mulheres, trabalhadores do campo e da cidade, LGBT, independente da religião de cada um,
se é ateu ou não é, também não importa, caminharmos todos juntos nessa grande frente ampla pelo Brasil, que com essa frente eu tenho certeza que o Brasil vai dar certo. A última frase, senhor presidente. É preciso ter coragem de voltar a colocar o pé no barro, eu já disse. O compromisso é lutar, independentemente da ideologia e partido, por um Brasil melhor para todos. O horizonte são as grandes causas, a melhoria de vida de todo o nosso povo, uma economia que gere emprego e renda, que a gente respeite empregado, empregador, investidor, todos os setores serão bem-vindos numa visão de estarmos fazendo uma grande caminhada daquilo que eu chamo frente ampla pelo Brasil. O ano que vem teremos eleições municipais, vamos construir nesse processo eleitoral esse debate civilizado, corajoso e de alto nível, dialogando com todos, pensando que a partir dos municípios é que nós vamos mudar o país.